E aí, tudo bem? Hoje a gente vai estar falando aqui de dois tópicos bem mais rapidinhos de serem feitos, né? O primeiro deles aqui, sem mais enrolação, ele é justamente os campos receptivos. E os campos receptivos, eles basicamente indicam o número de pixels, né, na entrada que, né, de alguma forma, vão afetar os pixels intermediários, né, dentro da nossa rede neural convolucional, nos nossas camadas intermediárias, né? Então eles basicamente eles dizem a extensão da conectividade, né, em um filtro convolucional. Então, para começar, vamos pensar em um kernel 3x3, né? Um pixel de saída ele vai estar conectado a 9 entradas, né? Porque 3x3 você vai estar fazendo operações ali em 9, então um pixel de saída vai estar conectado a 3. E então, como que a gente entende aí qual seria a matemática por trás de um de um campo receptivo, né? Inicialmente, a gente entende que o número de pixels que vão afetar uma camada intermediária para uma primeira convolução vai ser exatamente o número do kernel que a gente utilizou. Isso, né, obviamente, então isso, por exemplo, para uma primeira convolução, isso vai ser 3x3, ou seja, um pixel numa camada vai representar 9, né, da anterior. E aí, né, quando a gente expande isso para outras camadas mais internas, a gente tem uma forma que a gente considera que é a seguinte: o campo receptivo, né, isso a gente tá, essa forma vale para valores simétricos, né, de kernels. O campo receptivo ele vai ser o valor do campo receptivo anterior mais o produtório dos strides dos campos receptivos anteriores vezes o tamanho do kernel atual que a gente está aplicando menos um. E aí, né, a gente vai fazer essa conta e a gente vai conseguir entender em cada pixel que a gente está olhando nas nossas camadas intermediárias como, né, qual a quantidade de entradas que estão afetando aquilo ali. E isso é interessante porque para camadas, para redes neurais convolucionais a gente precisa olhar isso. Mas quando a gente pensa em redes neurais totalmente conectadas, o campo receptivo é justamente todas as entradas, porque eles estão todos conectados. Então, independente da camada que você estiver olhando, está tudo representado, né? Por isso que tem aquela característica justamente de você estar olhando características globais da sua rede. Então, basicamente, esse é um conceito importante. E uma última coisinha aqui que eu quero passar, né, é justamente os kernels que são feitos à mão, né? Então, a gente viu alguns específicos, que são, por exemplo, o max e o average pooling. A gente viu também kernels que são só kernels de peso, né, que são os filtros padrões, mas tem alguns que têm características importantes e conseguem extrair algumas características importantes. O primeiro deles é para detecção de bordas, né? Então a gente tem um filtro que detecta bordas. O primeiro, tanto para detectar bordas, tanto horizontalmente quanto verticalmente, é uma matriz 3x3, né? Um kernel 3x3 com valores ao redor sendo menos um e no centro 8. Né? É importante observar que a somatória disso tudo dá zero. E aí, para filtros verticais ou filtros horizontais, você pode estar usando essas fórmulas aqui. Percebe como os filtros da vertical têm só valores na vertical, o filtro horizontal só tem valores na horizontal. Isso ajuda a decorar. A gente também pode, né, ter filtros específicos para fazer de alguma forma borrar uma imagem. Então a gente pode aplicar um filtro, um desfoque normal, que é basicamente dividir, né, fazer a média dos valores de um kernel. Ou então a gente pode fazer um filtro gaussiano, que aí é um pouquinho mais complexo de fazer. Também, se a gente quiser meio que fazer um efeito que eu não sei a tradução, mas chama sharpen em inglês, né? A gente pode estar aplicando um filtro que é como se ele, acho que ele é como se ele desse um realce para a imagem no geral. Parece que a imagem fica com uma definição maior. Enfim, a gente pode usar esse filtro aí. Então, basicamente, esse vídeo de hoje foi um pouquinho mais curto, mas eram dois conceitozinhos aí bacanas de se entender para redes neurais convolucionais. Um grande abraço e fui.